Bom dia a todos, na paz, na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos mais uma vez nos reunir na presença do nosso Deus para agradecer, louvar, adorar, exaltar a Ele, por Ele ser Deus, E por tudo aquilo que Ele tem realizado em nossas vidas, principalmente a nossa salvação. Então, vamos fechar os nossos olhos, elevar o pensamento ao trono da graça e falar com o Senhor, nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui reunidos na Tua presença, em primeiro lugar, para louvar, adorar, exaltar e engrandecer o Teu santo e poderoso nome, porque o Senhor é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Também queremos, meu Deus, colocar diante do Senhor a nossa gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem realizado em nossas vidas. E também pedir ao Senhor que nos perdoe os nossos pecados, para que nós possamos agora, Pai, perdoados em nome do Senhor Jesus, entrar diante da Tua presença com alegria e com confiança. Toma a direção desse culto, aonde quer que ele esteja sendo ministrado, visita esse lar, esse trabalho, esse local onde essa pessoa se encontra, em nome do Senhor Jesus, e enche com o Teu poder e o Teu Espírito Santo. Guarda também a sua vida, a sua casa, a sua família, todos os seus, aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão em deslocamento, aonde quer que se encontre esta pessoa, que ela esteja debaixo da Tua santa e gloriosa proteção, em nome do Senhor Jesus. Assim, meu Deus, nós queremos entregar nas Tuas mãos este culto, o louvor, a adoração, a palavra, tudo aquilo que será feito, seja dirigido pelo Teu Espírito Santo, seja o Senhor a falar a cada coração, em nome do Senhor Jesus, e que tudo seja para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, é o que nós aqui te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bom dia mais uma vez a todos, Que Deus já esteja abençoando aí a sua vida, a sua casa, a sua família nesta manhã, no nome do Senhor Jesus. E nós vamos aqui começar, como já é de costume, esses cultos aqui que nós ministramos a Deus pela internet, pelas plataformas, no Instagram, no YouTube, no Google Meet, no WhatsApp depois, nós vamos agora passar a palavra aí para o nosso irmão Luiz Fernando, para que ele venha trazer à igreja aquilo que Deus está colocando no seu coração, aquilo que Deus está aí dirigindo no nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, bom dia, irmão Luiz. Também quero dar bom dia, irmã Deise, a irmã Jaqueline, a irmã Wanda que está aqui do nosso lado, e a todos vocês que estão participando e irão participar conosco no nome do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. E a palavra agora está com o nosso irmão Luiz Fernando. Bota ali no Amém, pastor Aguilar, bom dia. Bom dia. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Hoje nós vamos trazer Filipenses, Epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, do 1 ao 11. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 1 ao 11. 1 ao 11. Graças a Deus, estamos aqui mais um dia, mais um domingo, nessas primeiras horas do domingo, para louvar e agradecer o nome do nosso Deus, para recebermos dele, para sermos confrontados com a sua palavra, que ele nos ministra através do Espírito Santo, uma palavra de sabedoria, uma palavra até de exortação, uma palavra de libertação, de cura, de poder. Então vamos passar agora, então, pastor Aguilar, a leitura.
Bom, aqui na minha Bíblia, né, revista e atualizada no Brasil, assim, exortação ao amor fraternal e à humildade. E após alguma exortação de Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos de misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada passais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um dos outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Aqui nessa segunda parte vem o exemplo de Cristo na humilhação. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação por ser igual a Deus, antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobrasse todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Bom, essa carta aqui, o Paulo, logo no início, ele fala assim, completai a minha alegria, no versículo 2. Completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Então aqui Paulo está falando da alegria dele, porque ele já tinha pregado aos filipenses e ele obteve notícias. Acho que se eu tiver depois algum equívoco aí, por favor, que eu corrija no final, de que eles estavam lá em fidelidade, crescendo e prosperando. Então aqui ele já começa a falar de como é o sentimento da igreja, ou seja, todos entenderam que fazem parte do corpo de Cristo e que pode ser o dedo mínimo, pode ser o músculo mais forte, o músculo mais frágil, aquele músculo menos usado, pode ser o membro que for, mas ele fala assim, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Ou seja, no interior da igreja, todo mundo aqui tem a sua vida, tem os seus problemas, as suas dificuldades, mas na igreja, diante da palavra, quando a palavra é ministrada, nós temos a consciência que todos que estão ali foram chamados, são nossos irmãos em Cristo, e que nós temos que nós sejamos um só corpo, que nós abandonemos as nossas vaidades, os nossos interesses pessoais. Tanto que no versículo 3, ele já começa, nada passais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando-se cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, não também cada qual o que é dos outros. Então é comum nós vermos, às vezes, irmãos mais crescidos, na igreja, espiritualmente falando, conhecendo mais a letra, não tendo paciência com os mais novos. Então, aí ele tem essa frase que eu acho bastante interessante, não é? Que nunca, olha, a
o pastor falou um negócio que eu não gostei, aí você começa a criar divisão, você não pode se achar melhor que o Espírito Santo. Ele usa a quem quer como ele quer, na hora que quiser. Então, um irmãozinho humilde vai lá na frente, faz uma leitura de salmo e tudo mais, e naquela leitura, naquela pouca palavra, naquela oportunidade lá que o irmãozinho teve, ele pode trazer alguma mensagem para o seu coração, para a sua vida, que você esteja necessitando ouvir. Então, o que ele está dizendo aqui é que nós todos somos iguais, que a gente não haja achando que nós somos alguma coisa, ele diz ao contrário, considerando uns aos outros superiores a si mesmo. Então, não, eu acho que o fulano, ele tem que respeitar, ele é um filho de Deus, fica lá, e o mesmo fulano vai achar o mesmo que você. Né? Como todos somos filhos, irmãos em Cristo, sabendo que em nós não há nada que nós possamos fazer, e que é o Espírito Santo que vai nos orientar. Tendo em mente, eu já falei isso várias vezes, mas eu me lembro que eu tenho um colega que, infelizmente, ele caráter dele já está mentindo em coisa que não é boa, tudo que eu sou afastado dele. Mas o que acontece? Uma vez eu estava na rua, falei mal dele, eu falei, meu Deus, esse cara, que fica lá, e depois o Espírito Santo falou assim, mas vem cá, e se algum dia eu quiser ele se converter, ele não foi criado por Deus, ele não existe o que Deus quer, você é melhor que ele, você não peca também, talvez você não peca em outras áreas. Então, eu achei isso muito importante e parei de ficar quando olhar aquele meu colega, eu sei o que ele é, eu sei que eu não devo me relacionar, eu passo limite no relacionamento, mantenho distância, mas eu sei que ele é uma criatura de Deus, sei lá, foi criado e deixa lá, isso é ele Deus, eu não tenho nada com isso. E aqui vem, que eu acho muito interessante, que aqui ele fala em humildade, então até o versículo 4, ele vem e fala de humildade dentro da igreja. Ali como a gente tem que se portar, o respeito mútuo, respeitando um ao outro, nos valorizando, tendo aquela vida em paz, não ter particularismo, não deixa aquele grupo lá, aquele pessoal que vem lá não sei de onde, não tem isso. E aqui ele mata a cobra, né? Aqui ele arrebenta com tudo, porque ele foi simplesmente Jesus na parada. Aí ele fala assim, o exemplo de Cristo na humilhação. Tem de vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ter, igual a Deus antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então vamos parar por aqui. Às vezes está na igreja, nós temos pessoas simples, um humilde trabalhador, ganha pouco, e às vezes pode ter um homem lá, uma pessoa com muito dinheiro, com muito poder aquisitivo, muitas e muitas vezes maior. Mas ali não, Paulo chega e diz que o Filho de Deus, para nos salvar, se humilhou e viveu em obediência. Quem somos nós para pensarmos diferente? Então aqui eu acho interessante que ele diz, olha igreja, viva assim, sejam assim, não sei o que lá. Agora, lembrando que Jesus é o nosso exemplo. Com isso cai toda a Cristo, né? Com isso cai toda essa situação. E ele fala, aí ele fala na recompensa de Jesus, pelo que também deu, o exaltou sobremaneira. E lhe deu um nome que está acima de todo nome. Isso para nós é poder. Se somos filhos de Deus, irmãos em Cristo, para nós é poder. Para que o nome de Jesus
se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo dela, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E esse é o nosso objetivo. Tudo que nós temos que fazer é para a glória de Deus, não é para nós mesmos. Ou seja, essa é a nossa grande responsabilidade. Aquele crente, não sei o que lá, e ver lá depois você fazendo besteira ou tendo uma conduta cristã, você está o quê? Você não está honrando o nome de Deus. Então, o importante é isso. Nós temos que passar a nossa vida buscando a nossa salvação. Né? E qual é a nossa direção, qual é a nossa rota? Não, a minha conduta tem que ser um ponto. Eu tenho que ser santo, eu tenho que buscar a santificação, eu tenho que colocar diante de Deus os meus pecados, confessá-los, pedir-lhe para me ajudar, porque com isso eu vou estar glorificando ao nosso Deus Pai. Pastor, então era isso que eu tinha a falar, e eu agradeço a minha oportunidade, devolvo a palavra ao Senhor, pedindo que o Senhor faça as devidas correções que fizerem necessárias. Obrigado, Pai. Amém, glória a Deus. Não veio aqui nenhuma necessidade de correção, né? E apenas ressaltar aí uma palavra muito importante, né? Mostrando que todos nós fazemos parte aí do corpo de Cristo, e que o irmão ressaltou bem, os interesses da igreja, os interesses de Deus, eles devem estar acima dos interesses pessoais ou dos interesses de grupos, né? Então a gente sempre colocar as coisas de Deus em primeiro lugar. Também gostei muito da parte que falou sobre a igualdade, né? Que nós todos somos iguais, né? E que até aquele irmão mais humilde, né? Que tem pouco conhecimento, né? Pouca escolaridade, mas ele pode ser usado por Deus para trazer uma mensagem muito importante para a igreja, ou muito importante para alguém que esteja ali presente no culto naquele momento e que está precisando ouvir aquela palavra, precisando ouvir aquela mensagem de Deus. Pode usar aquele irmão perfeitamente, independente das suas condições culturais, né? As suas condições educacionais. Deus pode sim usar aquela pessoa, e nós sabemos que Ele usa mesmo, né? Para a honra e glória do nome dele. Também a questão da humildade, o exemplo de Cristo, eu gostei muito também, que ele não usurpou naquela forma de homem ser igual a Deus, né? Naquele momento ele abriu mão, né, voluntariamente das suas prerrogativas de Deus para cumprir uma missão maior, que era a nossa salvação, né? E naquele momento ele se submeteu ao Deus Pai para o cumprimento dessa missão. E como resultado disso, o irmão citou ali que ele recebeu um poder, né? O nome de Jesus foi investido um poder, colocando ele acima de tudo aquilo que se possa nomear nessa terra, tanto na terra, como debaixo da terra, como nos céus. Então isso é muito importante entender isso aí. E o irmão também que colocou que toda obra que o cristão, né, que o servo de Deus, ou mesmo a igreja, deve fazer, deve ser sempre para a glória de Deus. Então a mensagem é muito objetiva, trazendo aí direções importantes para a vida do cristão, né, orientações importantes para a vida dos servos de Deus, para que nós possamos aí nos conduzir, ter uma bússola para nos conduzir no nosso dia a dia, né? Saber realmente como agradar a Deus. Então, no momento em que a gente vê muitas pregações dizendo que a pessoa tem que se exaltar, que ela tem que ser cabeça e não cauda, né? E aquele negócio todo, usando ali alguns versículos da palavra de Deus para colocar um orgulho, um egoísmo, né, exacerbado no coração das pessoas. Então vem essa palavra aí para enquadrar as pessoas no Evangelho do Senhor Jesus, no Evangelho de Cristo, e ver como é importante a humildade, a submissão a Deus, né, a obediência a Deus, para que nós possamos ter saúde espiritual, para que nós possamos crescer espiritualmente. Então, irmãos, que Deus
Continue abençoando o irmão para trazer essas mensagens objetivas, né? Essas mensagens construtivas para a nossa vida cristã, em que há orientações, principalmente para aquela pessoa que está aí sem saber qual caminho seguir, como viver a vida cristã. Ela tem orientações, ela tem uma bússola, todos nós temos, né? Através de uma palavra assim. Mas essa pessoa que está mais perdida, né? Que ela ouve um falar uma coisa e outro falar outra, e ela viu uma palavra dessa, ela fala, então eu já sei como fazer, eu já sei como se... Então que Deus continue aí te abençoando tudo aquilo que aprove a Ele colocar aí debaixo da sua responsabilidade, que Ele colocou o irmão como administrador aí, né, no seu trabalho, a sua vida, a sua profissão, né, o seu ministério, tudo aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, que Ele multiplique, abençoe poderosamente, no nome do Senhor Jesus, com muita saúde, paz e alegria. Amém? Então vamos agora fazer aquela ministração do louvor ao nosso Deus, né? Que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Vamos louvar o nosso Deus com o hino 305 das nossas harpas. Soldados somos de Jesus e campeões do bem da luz, nos exércitos de Deus, batalhamos pelos céus, cantando vamos combater o vil pecado e seu poder. A batalha ganha está, a vitória Deus te dá. Breve vamos terminar a batalha aqui e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Levai o escudo, sim, da fé, pois a peleja dura é, mas promessas temos nós, de jamais lutarmos sós, as flechas do mal não temer, mas combater até vencer. Olha os campeões pros céus, a vitória vem de Deus. Breve vamos terminar a batalha aqui e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Se alguém cansado se encontrar, sem forças para pelejar, o Senhor quer te ajudar a vitória alcançar, o mal vencendo avançai, hinos a Jesus cantai, e da salvação falai, almas ao Senhor levai. Breve vamos terminar a batalha aqui e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos então dar continuidade à palavra de Deus no dia de hoje. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro do profeta Joel, capítulo de número 2, versículo de número 12. Joel, capítulo de número 2, versículo de número 12. Enquanto os irmãos vão localizando a palavra, eu vou pedir a Deus aqui que nos conceda sabedoria. Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui diante da Tua palavra. Não seja a minha vontade, o desejo do meu coração, mas seja o Teu Espírito Santo a me fazer lembrar, a ensinar, a trazer uma palavra que venha do trono da Tua graça, do Teu coração, aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, abre aos nossos entendimentos para que nós possamos compreender a Tua palavra em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos então à palavra de Deus nessa manhã. Joel, capítulo 2, versículo 12. 2:12. Tem um subtítulo aqui, a misericórdia do Senhor. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim, de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciões, reuni os filhinhos, os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem, poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo, e respondendo lhe disse, eis que vos envio o cereal e o vinho e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Mas o exército que vem do norte, eu o removerei para longe de vós, lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, lançarei a sua vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Não temas, animais do campo, porque os pastos do deserto reverterão, porque o arvoredo dará o seu fruto, e a figueira e a vide produzirão com vigor. Alegrai-vos, pois, os filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará uma justa medida, a chuva fará descer como outrora, a chuva temporã e a seródia. As ciras se encherão de trigo, e as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto,
migrador, pelo destruidor, pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu, o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Glória a Deus, né? A palavra aqui forte, o poder de Deus aqui sendo transmitido ao povo de Israel, né? Ali no passado, mas também o poder de Deus sendo transmitido para a igreja aqui no presente. Glória a Deus por isso, né, irmãos? Então a palavra de Deus, ela começa falando assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Então, o que é de todo o coração? É uma inteireza, né? O coração é a sede da vontade, dos raciocínios, né? Dos pensamentos ali, são feitos os pensamentos, né? São feitas as conjecturas, né? E ali as pessoas vão pensando, vão raciocinando o que vão fazer, como fazer, se deve ou não fazer, e dali saem as decisões. Então, quando fala em converter o coração, é justamente essa parte que está lá, somente a pessoa e Deus conhece profundamente, e Deus pede que essa parte tem que se converter. Então, primeira coisa, converter os pensamentos, a forma de tomar as decisões e, por fim, também as decisões, né? As vontades, isso precisa se converter também. No versículo 13 ele diz assim: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Então, primeira coisa é a conversão, como já foi falado no versículo anterior, é uma conversão completa, é uma entrega a Deus, e não apenas atos cerimoniais, né? Aquela figuração toda, né? Aquele choro exacerbado, mas apenas uma coisa cerimonial, apenas uma coisa ritual, não uma coisa que vem lá do coração, da vontade, do raciocínio, da inteligência, das decisões. É isso que Deus quer, essa conversão completa. E quando a pessoa rasgar, ela rasgar esse coração, essa parte aí que toma essas decisões, falar: eu quero estar na tua presença, eu quero mudar o meu proceder, eu quero me encher do teu Espírito Santo. É essa parte que está sendo aí convidada por Deus a se converter, a estar na presença do Senhor. Como é importante aí a gente entender quando ele diz aí: rasgai o vosso coração e não rasgar as vossas vestes. E aí ele diz mais coisas, né? Que Deus, ele é o que? Misericordioso, ou seja, ele faz por nós, ele faz pelo seu povo, ainda que nós não mereçamos, né? Nós não temos o merecimento, né? Muita gente acha que ela é abençoada por Deus por méritos, porque ela fez isso, fez aquilo, né? Entra aquele negócio, estou pagando preço, né, e tal, né? Não é nada disso, é porque ele é misericordioso, também ele é compassivo, né? Imagine, Jesus, ele viveu aqui como homem, então ele conhece as nossas dores, as nossas lutas, as nossas fraquezas, as nossas tentações, e ele se coloca no nosso lugar e ele ajuda-nos através desse conhecimento que ele tem de nosso interior. Deus conhece o nosso interior e ele é compassivo, né? Ele está sempre pronto para estender a mão, para perdoar, né? Também é tardio em irar-se. Já pensou se Deus fosse um Deus aí que por qualquer coisinha estivesse atirando raios do céu, estivesse
destruindo tudo, a terra já não existiria mais, a humanidade já tinha acabado tudo aí, né? Deus já tinha acabado com tudo, né? Mas ele é tardio e irás, porque para dar tempo, olha a misericórdia aí, né? Ó a compaixão aí, é ele tendo misericórdia de nós, é ele dando tempo para que muitas pessoas ainda possam enxergar e se converter. Então o Espírito Santo está trabalhando intensamente nessa terra, através da igreja, né? Através dos ministérios, através dos irmãos. Então foi falado hoje sobre o corpo de Cristo, e é através da igreja, o Espírito Santo ele está levando essa mensagem, essa palavra para o mundo que está aí. Nós estamos vendo como o mundo está desmoronando, né? Tanto na questão da natureza, mas também na questão moral, na questão espiritual, como as pessoas estão invertendo valores, como as coisas estão aí cada vez piores, e muita gente querendo aí enganar, muita gente querendo tapar o sol com peneira, dizendo que está tudo bem, que está melhorando, que agora está melhor, isso, aquilo outro, quando nós sabemos que não é nada disso, e nós não sabemos por causa da atualidade não, nós sabemos porque assim revela para nós a palavra de Deus. Então o que nós estamos vendo já estava revelado pela palavra do Senhor, né? Então ele é tardio e irá, e grande em benignidade. Que é isso, irmão? Então ele está sempre pronto a fazer o bem, e quando ele faz o bem é de uma maneira grandiosa, é de uma maneira poderosa. E aqui ele está usando um sentimento humano, porque Deus não é homem para que se arrependa, nem filho do homem, né, para que volte atrás. Então Deus ele não volta atrás, ele não se arrepende do mal, mas ele pode retirar uma condição de castigo, uma condição ali de destruição por causa da mudança de proceder de um povo ou mesmo de uma pessoa. Então a pessoa ela muda o seu proceder, o povo muda o seu proceder, se arrepende, confessa, deixa e passa a buscar a Deus fervorosamente. Então Deus ele muda aquela sentença, ele muda aquele proceder para com aquela pessoa, ele tira aquela pessoa daquela situação. Então esse é o Deus que nós servimos. É muito importante nós entendermos aí essa parte, né, de Deus em nossas vidas. Aqui também fala: quem sabe não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Mais uma vez usando o sentimento humano, né? Quem sabe ele não vai ali se arrepender, ou melhor, quem sabe Deus agora não vai entender que nós nos arrependemos. Quem sabe que Deus agora não está vendo que nós estamos confessando os nossos pecados. Quem sabe Deus não está vendo agora que nós estamos mudando o nosso proceder, e não apenas de uma forma ritual, e não apenas de uma forma superficial, mas do profundo, lá do fundo dos nossos corações. E a partir de agora ele vai dar condições. Lembra que lá tinha as ofertas, né? Os manjares, os bois, né? os pombos, tudo aquilo que era ofertado no altar dependia das pessoas também terem condições, né? Elas tinham que ter condições para fazer isso. E as libações, o vinho, água, os líquidos que eram derramados ali no altar também dependiam de que as pessoas tivessem condições. Eu estou dizendo, quem sabe Deus agora não vai nos dar as condições novamente para que nós possamos trazer até Ele as nossas ofertas, né? Os nossos manjares, as nossas libações. Então, é importante entender isso, a dependência de Deus em todas as áreas de nossas vidas. E de forma alguma, aqui está dizendo que a pessoa deve buscar a Deus para que ela tenha condições financeiras, para que ela tenha uma vida, né, de superestar. Não, nada disso. Apenas que nós dependemos de Deus em todas as áreas de nossas vidas. E quando as coisas estão ruins, é porque a pessoa deve estar saindo dessa dependência. Claro que existe, nós devemos ressaltar bem isso aqui, situações em que Deus está provando, situações em que Deus está forjando, né? Claro que existe isso, mas nós também temos que reconhecer que existem situações
em que a pessoa ela simplesmente sai completamente da dependência de Deus, né? Ela quer viver a sua vida de acordo com a sua vontade, ela se rebela contra a palavra, ela se rebela contra o Espírito, e aí ela passa a viver numa situação muito difícil. E isso tem que ter muito cuidado. Eu digo isso, né, porque nós temos aí muitos irmãos novos convertidos e até irmãos aí que já estão há anos na igreja e que começam a querer andar pelos seus próprios desejos, pelas suas próprias vontades, e começam a passar por situações difíceis, e em vez de entender que foram eles que começaram isso, começam a culpar a Deus, começam a culpar a igreja, começam a se afastar de Deus. Epa, calma aí, veja, para e comece a refletir quando foi que isso começou a acontecer. E você vai ver que Deus ainda continua na mesma posição. Então quem foi que se afastou de Deus? Quem foi que disse que ia viver a sua vida do jeito que achava que era correto? Quem foi que disse que não tinha nada a ver aquela recomendação, aquele mandamento bíblico? Quem foi que começou a apoiar as coisas que Deus não apoia? Quem foi que começou a achar bonito as coisas que Deus simplesmente não suporta? Então a pessoa começa a entender o que está acontecendo na sua vida. Mas a tendência é uma cegueira espiritual. É a pessoa culpar a igreja, a pessoa culpar Deus, a pessoa culpar o pastor, a pessoa culpar tudo, né? Até achar algum erro. Tem gente que vive dentro da igreja procurando erros para justificar a sua saída. Então, a igreja não é perfeita e nunca será, porque a igreja ela é composta por seres humanos e nós não somos perfeitos. Muito pelo contrário, nós temos muitos defeitos. É claro que com Jesus em nossas vidas, com o Espírito Santo, é claro que há uma mudança, uma transformação, e nós buscamos essa perfeição, nós lutamos por essa perfeição, nós chegamos a abominar o pecado e lutar contra o pecado, mas daí a dizer que nós somos perfeitos, há uma distância muito grande. Nós não somos perfeitos. Então você vai ver erros na igreja, sim. Você vai ver sentimentos humanos que não deveriam estar lá, né? E até você vai ter esses erros, e você próprio vai ter esses sentimentos, mas nós não estamos na igreja por causa das pessoas, nós estamos na igreja por causa do Senhor Jesus, nós estamos na igreja por causa de Deus, e ali Ele nos ensina e nos ordena a amar as pessoas. Isso que Ele nos ensina, do jeito que elas ali são, né? Claro que nós vamos estar sempre buscando correção, com amor, trazendo correção também para as pessoas, né? Mas sabendo que não vamos encontrar nada perfeito na igreja. Agora, uma perguntinha, né? Para a gente ficar aí mentalizando, né? Ficar refletindo. Será que o mundão é mais perfeito do que a igreja? Será que isso que você está vendo lá na igreja, no mundão, aquilo que você viu lá em Copacabana ontem, ou que você tem vindo no mundo aí todos os dias, não vamos colocar um caso em particular, mas é uma coisa generalizada, é mais perfeito que a igreja? Essas guerras por ganância, por poder, por política, toda a corrupção, toda a sujeira, toda a conspiração que esse mundo apresenta, será que está melhor do que a igreja? Coloca aí a mão na sua consciência e veja se é justo essa tua argumentação. Eu estou falando para você que se afastou com esse argumento, porque viu o pastor fazer aquilo, porque viu a irmã fazer aquilo, porque viu o irmão fazer aquilo outro, né? E o que Jesus fez na sua vida? Não conta, não? O que Ele fez na cruz por você? Não conta, não? Então, é assim que nós devemos pensar, é assim que nós devemos refletir, e não jogar tudo para o alto, buscando uma perfeição que nem nós temos. Vamos dar continuidade à palavra, em nome do Senhor Jesus. Aí no versículo 15, né? Ele diz assim: tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum,
proclama uma assembleia solene. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciões, reuni os filhinhos que mamos, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Então, está ali, tocar a trombeta aqui é o que? Pregar, né, irmãos? É avisar as pessoas o que está acontecendo. As pessoas precisam saber, né? Jesus está voltando. Quem não se converter, quem não aceitar Ele como Senhor e Salvador da sua vida, quem realmente não se arrepender de coração dos seus pecados e mudar o seu proceder, infelizmente não vai estar com o Senhor Jesus, não vai voltar com o Senhor Jesus, não vai ser resgatado, não vai ser transformado e terá uma vida eterna de sofrimento miserável para todos sempre. Então é a trombeta que deve ser tocada, né? Ali estava tocando trombeta porque havia uma necessidade de se converterem, porque já estava vindo o mal sobre eles, o mal já estava determinado sobre eles, então havia realmente aquela necessidade, né? E quando chega para que você faça ali, que você seja promulgado, né, seja ordenado um santo jejum, né? Então, o que é isso? É uma separação espiritual. É lógico, o jejum, abstinência de alimentos ou de alguma coisa que você gosta, né, na sua vontade natural, a fim de você se submeter à vontade de Deus, né, de uma forma mais rígida, né, o seu corpo, né? Mas também o jejum de se separar de tudo aquilo que Deus não se agrada. Esse eu acho mais importante, né? Porque tem gente que faz o jejum ali de 12 horas, 24 horas, para depois voltar a fazer tudo aquilo que não deveria fazer. Não, vamos pensar também no jejum espiritual constante, que é aquele que a gente está sempre vigiando para não fazer as coisas que Deus não se agrada, né? E proclamar uma assembleia solene, a reunião dos filhos de Deus. Isso que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Como é importante, tem tanta gente que não valoriza. A igreja do eu sozinho não existe. Você não se faz uma igreja sozinho. É necessário ali que 2 ou 3 estejam reunidos realmente, buscando a Deus ali e de uma forma solene, com reverência, né? Com humildade, se submetendo a Deus. Não é de qualquer jeito. As coisas de Deus não são feitas de qualquer jeito, né? E ele diz para fazer o que? Uma congregação, né? Juntar o povo, santificar esse povo, essa congregação, e juntar todas as pessoas, os mais velhos, né? Os mais novos, aqueles que ainda são de colo, né? E o noivo e a noiva, né? Fala o noivo na sua recâmara e a noiva no seu aposento. Ou seja, os noivos, quando eles se casavam com Israel, eles tinham ali um direito a ficar 1 ano livres de suas obrigações civis. Mas nesse caso não ia ter exceção. Até aquela pessoa que tinha acabado de casar, que tinha todo o direito de ficar ali os dois 1 ano separados, aí a lua de mel durava 1 ano, hein, pessoal? Eles não tinham mais nesse caso aqui o direito. Era todos tinham que se congregar, ou seja, estava determinada uma sentença maligna, e para que eles pudessem ali sair daquela situação, era necessário ali um movimento excepcional, fazer para Deus algo que eles nunca tinham feito antes. Então você já fez para Deus uma coisa, para Deus, tá? E não é nenhuma loucura não, mas uma coisa que você nunca fez antes, deixar alguma coisa que você sabe que Deus não se agrada e que até hoje você ainda não conseguiu. Você já fez para Deus isso? Já pensou em fazer? Já pediu a Ele forças para fazer? Então era o que eles estavam fazendo ali. É esse ajuntamento, falando, eu vou entrar com Deus em oração, eu não sou uma pessoa de muita oração, mas a partir de agora eu vou falar mais com Deus, eu vou estar mais presente na vida, vou deixar Deus estar mais presente na minha vida, eu vou meditar mais na palavra de Deus, eu vou ter um maior conhecimento do Senhor. Então, são coisas que talvez você não tenha ainda feito para Deus, e que você pode tomar uma decisão. Então, se você faz as mesmas coisas, dificilmente você vai obter os resultados diferentes, né? Isso é cansado de ser falado por aí, não é verdade? Mas se você quer ver alguma coisa diferente, você tem que mudar a forma de fazer as coisas.
Então essa é uma forma inteligente de agir diante de uma circunstância adversa. E olha, eu estou falando de coisas espirituais, então será que eu tenho levado uma vida espiritual responsável, séria com Deus? O que é isso? Eu tenho priorizado Deus em primeiro lugar na minha vida? Eu tenho procurado me afastar das coisas que Deus não se agrada na minha vida? Então isso é que é uma vida séria, responsável, equilibrada, priorizando Deus sendo o primeiro lugar na vida da pessoa. Então vamos dar continuidade aqui na palavra, né? No versículo 17 agora, né? Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem, poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao pobre, para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Então, aqui está chamando, né, a responsabilidade dos líderes, né, dos ministros, ali dos sacerdotes, né, e hoje, né, de quem? Dos pastores, dos obreiros, dos irmãos aí que estão levando o evangelho, pregando a palavra de Deus, né, para que orem pelo povo, né? Então orar, né? Nós temos aí hoje tanto sofrimento, a guerra na Ucrânia, guerra em Israel, situação do sul do nosso país, já o Rio Grande do Sul, a situação da violência aí generalizada no nosso próprio país, situações adversas em tantos cantos desse mundo. Então não faltam razões para que nós venhamos fazer essas orações. Nós falamos orações coletivas, né? Pela situação de um povo em geral, um povo que está sendo massacrado, ou por um desastre da natureza, ou por uma guerra, ou por uma ditadura, ou por qualquer outro tipo de situação adversa. Então cabe aí aos pastores, né? Aos obreiros, às obreiras, irmãos, irmãs, a todos que fazem parte da igreja, buscar orar por essas pessoas, orar por esses povos, né? Colocar diante de Deus, tem misericórdia, Senhor. Olha lá aquela água que está ali destruindo tudo, está matando pessoas, está matando animais, está destruindo a economia daquela região. Tem misericórdia, Senhor. Eu rogo por aquele povo que está na guerra lá, está morrendo criança, está morrendo gente inocente, está sofrendo muita gente. Meu Deus, tem misericórdia ali, toma conta daquela situação. Então, são orações que todos nós devemos aí ter a obrigação, como cristão, né, de fazer. Nós temos que orar, nós não podemos nos conformar, banalizar esta coisa que está acontecendo no mundo, essa violência, né, essa fome, né, a miséria tão escondida, né. Eles pregam tanto glamour, eles mostram muito glamour, mas não mostram o que está acontecendo aí nos bastidores, o que está acontecendo com muitas pessoas, com muitas famílias, aqui mesmo no nosso país, não precisa ir longe não, mas também aí pelo mundo todo. Então nós temos que orar, nós temos que nos contristar com essas situações, nós não podemos achar que isso é normal, que as pessoas elas têm que viver essa vida, que elas têm que passar por esse sofrimento, né? E muitas pessoas até julgam as pessoas pelas regiões em que elas vivem e tal, que elas merecem isso. Ninguém merece isso, né? Nós sabemos que não, então nós devemos orar, buscar. Ali seria uma guerra, seria a fome, seria a destruição das lavouras, né? O domínio do inimigo sobre eles. E aqui eu acho que não está muito diferente, né? Nós temos guerra, nós estamos dando destruição de lavouras, de gados, várias coisas acontecendo por toda essa terra, né? Coisas absurdas, né? Sendo pessoas aprovando sequestros, estupros e assassinos de pessoas inocentes, pessoas civis que nada fizeram para isso, e as pessoas achando isso normal, que não tem problema algum, pode fazer à vontade. Nós devemos orar assim. Está muito feio o negócio, nós não podemos achar isso aí normal. O homem de Deus, a mulher de Deus, tem que colocar o joelho no chão e clamar a Deus por estas situações. Então, é isso que ele está dizendo aqui. Vê uma situação dessa, ainda que não seja perto de mim, ainda que não seja no meu país, ainda que não seja na minha região, nós temos a obrigação de buscar, de orar e de colocar isso diante de Deus, no nome do Senhor Jesus. Continuando aqui,
na palavra, diz aqui no versículo 18. Agora nós vimos ali todo o processo de oração, agora nós vamos ver o processo de resposta, né? Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo, e respondendo lhe disse: eis que vos envio o cereal, o vinho e o óleo, e dele sereis farto, e vos entregareis, e vos não entregarei mais ao pobre entre as nações. Então há aqui uma mudança de sentença, né? Deus não se arrepende, ele muda a sentença. Então, por causa do proceder, então o que a gente pode deduzir aqui? Primeiro, que o povo acatou, né? O profeta pregou e o povo acatou. O povo acatou, então houve uma mudança de sentença de Deus, dando o quê? O óleo, o cereal, né? O azeite, ou seja, as condições materiais, as condições espirituais, tudo aquilo que era necessário, e dizendo que eles não seriam mais humilhados, que eles não iriam passar mais pela miséria, pelo sofrimento que já estava determinado sobre eles, seriam ali atacados, né? Pela Síria, pela Babilônia, por aqueles povos ali, que eram os grandes povos, as grandes nações, né? Os Estados Unidos, a Rússia daquele tempo, eram esses povos. Então eles seriam ali consumidos por esses povos, seriam derrotados. Além disso, as consequências, né? O gafanhoto, né? A série de pragas que viriam sobre a lavoura, iria destruir tudo. Então estava determinado um grande mal sobre eles. E Deus está ali dizendo: não, isso agora está sendo desfeito, eu vou cuidar de vocês. Vocês vão ser alimentados, vocês vão ser fortalecidos, né? Então começa a dizer isso aí, então a coisa começa a mudar. Por isso que nós falamos, é preciso oração, é preciso não só oração, mas também junto com a oração, ação, né? É a pessoa tomar uma atitude, orou e toma atitude também. Jesus ele diz: vigiar e orar. Então a pessoa tem que, primeira coisa, você só vai orar quando você mudar de atitude. Você fala: eu preciso de Deus, eu preciso orar, eu não vou conseguir resolver essa situação pelos meus próprios meios, pelas minhas forças, pelos meus méritos. Se eu não colocar Deus em primeiro lugar nessa situação, eu vou fracassar. Então há uma mudança de atitude, e a pessoa começa a valorizar a sua comunicação com Deus e a entender que Deus vai responder na sua vida, que Ele é Deus na sua vida. Gente, como isso traz paz? Como isso traz paz? Mesmo no meio da tempestade, mesmo que você esteja cercado, sem esperança alguma, mas no momento em que você começa a colocar as suas cargas sobre o Senhor, começa a orar, começa mesmo naquele momento inicial a chorar, a reconhecer os seus erros, a se arrepender, a pedir a Deus que transforme você mesmo, a sua vida. Isso aí já traz um alívio muito grande, tira um peso, porque existe um peso espiritual. Toda vez que a pessoa ela está contra a vontade de Deus, toda vez que a pessoa ela se ufana, né, ela se orgulha, ela se exalta achando que pode resolver tudo sozinha, ela joga sobre si um peso muito grande, um fardo. O que Jesus fala, né? O meu jugo, né? O meu fardo é leve e suave. É isso que Jesus quer que a gente faça, que a gente pegue essas cargas e lance sobre Ele. A gente tem humildade de se colocar na dependência dEle. É isso que o Senhor Jesus quer de nós. É isso que quer que nós façamos as nossas vidas. E olha como começa ali mudar a situação do povo. Vamos dar continuidade lá na palavra, né? Versículo 20, não é isso? Mas o exército que vem do norte eu removerei para longe de vós, lançá-lo-eis em uma terra seca e deserta. Lançarei a sua vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Glória a Deus, né? Então, a destruição daqueles exércitos. Aqui temos várias coisas que podemos falar. Primeira coisa que serve para nós também. Eu vou explicar depois uma
uma coisa importante a gente entender aí. Serve para nós que quando Deus ele age em nossas vidas, toda a podridão, né? Todo o mau cheiro é lançado para longe de nós, é tirado de nós. O que é isso? É o pecado, é a arrogância, né? É o orgulho, é a falta de humildade, é a rebeldia. Essas coisas são lançadas para isso, tem um cheiro ruim. Para Deus isso tem um cheiro terrível. Então é um mau cheiro mesmo. Então estamos falando aqui para nós como isso vai para a igreja hoje, mas isso vai para Israel também, né? Por quê? Porque a palavra de Deus ela anuncia que Israel, em determinado momento da sua história, já passou por vários momentos difíceis, né? Quem não lembra do Holocausto, quem não lembra do exílio na Síria, na Babilônia, né? Os sofrimentos que passaram e tal, né? E eles foram reconstituídos como nação. Isso já estava previsto por Deus, que isso iria acontecer. Mas haverá um dia que todo esse cerco que é feito a ele vai ficar de uma forma terrível, e que humanamente os próprios israelitas eles vão reconhecer que eles não têm como se livrar daquela situação. Vai ser um dia terrível para eles. O exército, está vendo, do norte marchará contra eles. Então determinou, nem cabe a nós especular quem são esses exércitos, quem é esse exército, né? A gente tem algumas conjecturas aí, mas não vale a pena chegar aqui, não é o caso. O caso é que Deus vai destruir esses exércitos. Deus irá derrotar esses exércitos. Mesmo no momento mais crucial, que todos vão achar que daquela vez vai dar certo, que vão destruir Israel, é naquele momento que o poder sobrenatural de Deus vai se mexer ali através de quem? Daquele a quem eles rejeitaram, traspassaram, aqueles a quem eles colocaram numa cruz através do Império Romano. É justamente através do Senhor Jesus. É isso que vai acontecer ali. Então, só para a gente saber que o final dessa guerra, a gente nem sabe qual é o final dessa guerra que está aí, pode acabar daqui a pouco, né? Posturas políticas daqui e dali, mas que isso não acaba. Por quê? Porque a grande razão daquela guerra ali é muito simples. Eles não querem a existência de Israel. Isso aí é muito claro. É só você pensar um pouquinho e ser uma pessoa que pensa de uma forma, né, imparcial. Você vai ver que eles não querem a existência de Israel. É simplesmente isso. E isso é uma coisa espiritual. Eles não querem, não é de hoje não. Isso não quer de milhares de anos atrás. Desde quando Deus determinou que aquelas terras fossem dadas para Israel. Desde quando os cananeus eles foram ali expulsos daquela região. Então isso faz milhares de anos que estão aí. Então é uma luta espiritual muito antiga, mas que Deus já preveu de quem é a vitória. E Ele não só previu, é Ele que vai dar a vitória. Então, é para a gente entender que aqui também está ligado com esse fato. A derrota desses exércitos que vão se levantar contra Israel já está prevista, né? E não é só o exército daquela região, exércitos, vai haver uma reunião aí, uma confederação mundial para fazer isso. E, conforme a palavra de Deus diz, serão derrotados, e derrotados de uma forma terrível, né? Vai ser uma derrota vergonhosa e terrível para eles. E sabe qual é a arma que Jesus vai usar? Está pensando aí numa arma nuclear? Está pensando aí num canhão hipersônico, né? Super poderoso? Nada disso. O sopro da sua boca. A Bíblia diz que Jesus simplesmente, com o sopro da sua boca, irá derrotar os inimigos de Israel. Vamos lá, vamos continuar aqui na palavra de Deus, para a gente entender direitinho. Versículo 21. Não temas, ó terra, regozija-te ou alegra-te, porque... Não temas, anima-te, animais do campo, porque os pastos do deserto
reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vide produzirão com vigor. Alegrai-vos, pois, os filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a seródia. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, migrador, pelo destruidor, pelo cortador, e o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente, vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Então Deus, ele fala das grandes coisas, né, que ele está fazendo aí por o povo de Israel, e também que ele está fazendo nesse momento, porque Israel naquela época era um povo de Deus, né? Então nós trazendo para a época atual, o povo de Deus é a igreja. Nós sabemos que Israel hoje está em rebeldia, né? Tudo isso vai passando aí por causa também, lembra das consequências? É a rebeldia, né? A rebeldia leva a essas consequências. E Deus, ele está dizendo que ele vai derramar o quê? Fartura, que todo aquele mal, tanto o ataque da lavoura, né, que ele fala aí do migrador, do portador, que é o ataque às lavouras, né, as pragas, os insetos, aquilo que vai destruir a lavoura, ele vai retirar tudo isso. E não só isso, que também o grande exército que ele permitiu que fosse atacar, tanto o Israel naquela época, né, e como a igreja, que hoje está sendo atacada aí por um grande exército visível e invisível, ele mesmo vai derrotar. E ele fala que vai o quê? Haver abundância, vai haver fartura. Aí é importante a gente ver, naquela época, a bênção de Deus para o povo era justamente isso, ter a chuva, né? Ele fala da chuva temporã, chuva seródia, que eram chuvas fora da época, que permitiam que houvesse o quê? A plantação e depois a colheita. Interessante, né? Então Jesus, né? Deus, ele fazia com que houvesse essa chuva para que houvesse prosperidade. Isso estava ligado com a prosperidade, né, naquela época. Hoje nós temos a necessidade da chuva, né? Nós temos a necessidade de realmente que haja uma boa terra. Então existe uma outra forma, né? Tem que ter indústria, né? Tem que ter o comércio, tem que ter o serviço. Então cresceu bastante a coisa. Mas só para te entender, né? O mover de Deus na economia de um povo. Então você pode ter um povo ali que está passando por uma grande situação de miséria e você vê, né, realmente o porquê que aquilo está acontecendo e interceder por aquele povo. Então, normalmente quando Israel, para a gente, quem tem entendimento entenda, estava passando por uma situação de miséria, era porque estava o quê? Afastado de Deus. Então, toda aquela miséria vinha por causa da buscar outros deuses, servir a outros deuses, né? Negar a Deus. Então isso era consequência disso, idolatria. Israel sofreu muito por causa da idolatria. Eles só foram abandonar mais a idolatria depois do exílio na Babilônia e na Síria. E eles aprenderam a lição e até hoje aprenderam essa lição. Mas antes eles vinham caindo na idolatria, as imagens, né? É bonitinho, né? Ver aquela imagem, né? Botar aquela imagem de cabeça para baixo para ver se casa e tal, aquele negócio todo, né? Só que isso, Deus não se agrada dessas coisas. Ele fala, eu sou o único Deus. Não há outro Deus além de mim. Não há outro Salvador. Então o povo de Deus tem que acatar isso. Nós, como povo de Deus, precisamos acatar isso, para que possamos viver bem. E quando um grupo, um povo, todo se rebela contra Deus, o que esperar de Deus nessa situação? Misericórdia para que esse povo se arrependa. Porque senão ele vai achar que é normal ficar contra Deus. E aí nós vamos ter um povo inteiro sendo encaminhado para as trevas. Então, muitas vezes, Deus permite para uma pessoa, para um povo, que a coisa aperte, para que as pessoas enxerguem que estão erradas, e se arrependam, e se convertam. Então, não é por raiva, não é por ódio, não é porque Deus quer fazer o mal para ninguém. Deus não faz o mal. Quem inventou o mal foi o homem. Quem se rebelou foi o homem.
mas Deus permite que a pessoa ou que o povo passe por uma situação difícil para que aconteça o quê? Um avivamento, um crescimento espiritual ali, e aí é mudada aquela sentença. Então, lembra, isso é vontade permissiva de Deus. Então, nós não temos um Deus que está sentado alheio a tudo que está acontecendo na terra, não. Ele tem vontade, ele tem a vontade perfeita, que é aquela quando a pessoa está ali agindo de acordo com a sua palavra, o povo está ali buscando a ele, né? O povo que está buscando aí está sendo respeitado, então Deus está abençoando ali. Mas quando a pessoa se rebela contra a sua palavra, ou um povo todo se rebela contra a sua palavra, Deus permite para que haja o quê? Salvação, para que haja mudança, para que haja transformação na vida daquele povo ou daquela pessoa. Então, nós precisamos entender esse proceder de Deus, né? Porque Deus não muda. O proceder de Deus é sempre o mesmo. Ele diz, o Senhor não muda. Por isso, vós, filhos de Jacó, e hoje nós também somos filhos de Jacó, não sois devorados. Continuando aqui. Versículo, falta só um, né? Se não me engano aqui, acho que falta só um. Então, diz assim, sabereis que eu estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Então, primeira coisa, 2 objetivos de toda aquela luta, de todo aquele sofrimento que eles estavam passando, aquela agonia, né, aquela ansiedade, era o primeiro para saber que ele era o Deus, tá? Então, se você não sabe, então você está sabendo. Só existe um Deus. E nós só podemos chegar a esse Deus através do Senhor Jesus, do Deus Filho. Através da fé nele. Através do reconhecimento dos nossos pecados, arrependimento e confissão sincera. E mudança de procedência sincera. É isso que faz a vida de uma pessoa mudar. É isso que pode fazer a vida de um povo todo mudar. Então, por que sofre? Deus fala, por que o meu povo sofre? Meu povo sofre por falta de conhecimento. Porque muitas vezes o líder do povo, o sacerdote do povo, aquele que tem o poder sobre aquele povo, ele engana aquele povo. Ele não leva ao conhecimento daquele povo. E as pessoas ficam buscando coisas vazias. Coisas que não vão levar elas a lugar nenhum, coisas que não têm poder para transformar a vida delas. Então, buscai o Senhor em primeiro lugar, buscai o Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Que Deus ele tem aí trazido aí iluminação ao teu coração através dessa palavra, né? Que você possa cada vez mais priorizar na sua vida as coisas de Deus. E se você está passando aí por uma grande prova, uma grande luta, reveja como isso começou e reveja como tem sido a sua vida com Deus, como tem sido a sua vida espiritual. E a partir daí comece a tomar decisões sábias. Lembra? Decisões sábias vão te aproximar de Deus e não te afastar dele. Então, que Deus te abençoe. Eu vou passar agora a palavra ao nosso irmão Luiz, para que ele venha fazer as considerações que o Espírito Santo estiver colocando no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar. Eu vou resumir isso tudo aí na mensagem principal que o senhor falou, que foi realmente o que ficou no meu coração. Nós, na nossa vida, né, na nossa vida aqui, 70, 80 anos, sei lá, 90 anos, nós estamos sabendo. Alô, pastor, o senhor está me ouvindo? Estou sim, perfeitamente. É porque a sua imagem está... Bom, mas tudo bem. Então, o senhor está me ouvindo, está tudo bem. Vamos lá. É que nós, nessa nossa vida, a verdade é a seguinte: o dia do Senhor vai chegar. Então, nós estamos tendo esse tempo para nos arrepender, para mudarmos, para fazermos nós mesmos. Examine-se o homem a si mesmo. Que o homem entenda que ele, por ele, nada pode fazer, que ele é pecador, que ele
não consegue se consertar, entender a sua origem, que o homem é gerado em pecado. Então, pastor, essa primeira parte é que há de chegar o dia do Senhor. Como o senhor falou, que até com um sopro, Jesus vai derrubar todos os inimigos. Mas as pessoas normalmente não acreditam que virá o dia do Senhor. E nessa fala, o profeta Joel, ele conclama ao povo que se arrependa, que se volte para Deus. Porque Deus está sempre disposto a nos receber e a nos perdoar. Então nós temos que vigiar. Outra coisa muito importante que o senhor falou, que nós estamos na igreja por causa de Jesus. Também muito importante isso, porque foi Jesus que se humilhou para fazer a obra da salvação das nossas almas. Precisamos entender e por que nós estamos na igreja, justamente porque terá o dia do Senhor. E precisamos entender que nós também, como já eu falei antes, nós não somos melhor do que ninguém. O Senhor usou uma frase que nos é ensinado na igreja a amar o próximo. E por que nós amamos o próximo? Justamente para não decepcionar a Deus, porque todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E se dependesse de Deus, todos seriam salvos. Mas os que não se arrependerem, os que não conseguirem ter esse entendimento, os que quiserem se afastar de Deus, o juízo virá. Por enquanto, como o Senhor Rei fala, Jesus está na posição de Salvador, mas ele voltará como justo juiz. Ainda há tempo. Obrigado, pastor. Deus abençoe o senhor, a sua vida e a tudo que lhe aprove e tudo que aprove a ele que o Senhor cuidasse. Amém. Glória a Deus. Vamos nesse momento, colocar o nosso coração diante de Deus, Agradeço ao irmão Luiz pelas palavras, e quero pedir a você que está aí participando conosco nesse momento, coloque diante de Deus. Vamos fazer uma oração agora. E você coloca diante de Deus a sua vida, as suas necessidades, E a começar sempre pelas coisas espirituais, mas coloca tudo, Você que está passando um problema de relacionamento, conjugal, familiar, trabalho, saúde, seja o que for a sua necessidade. Abra o coração, fala com Deus aí. E lembre-se, nossas primeiras necessidades são sempre as espirituais, mas todas as demais elas devem ser colocadas diante de Deus. Eu tenho uma prova aí, muito difícil, eu preciso ter a abertura da minha mente para estudar e conseguir assimilar aquele conteúdo a fim de que eu possa ter um bom desempenho na prova. Então, pede a Deus a direção aí para que você possa estudar, assimilar e tenha ali o sucesso nessa tua empreita aí. Coloca isso diante de Deus, Lógico que você vai ter que estudar, não tem como, Vai ter que estudar também, mas pelo menos ele vai te dirigir ali no que você vai estudar, para você assimilar aquilo ali, você ter ali um resultado ali na sua prova, Você que está aí com currículo, que foi chamado para entrevista de trabalho, Que está precisando muito desse trabalho, e pede a Deus para ele te orientar como você falar naquela entrevista, para que o seu currículo esteja adequado para aquela vaga, para aquela empresa. Coloca isso diante de Deus. Estou falando as coisas mínimas, gente. Tem que falar, tem que colocar. Aí eu estou com um trabalho aqui que eu tenho que entregar, está difícil aqui, mas eu preciso entregar, senão eu vou ficar mal na empresa, vão achar que eu não sou competente para fazer aquilo ali. Pede a direção de Deus, me dá as condições técnicas, me dá as condições de fazer aquilo ali, Então, fala com Deus direitinho, para que você possa realmente ter essa oração respondida, Mas lembra, tudo a gente tem que fazer também a nossa parte. Só que a nossa parte, quando nós colocamos diante de Deus, ela se torna mais eficiente, ela se torna mais eficaz, e claro que Deus ele age de uma forma sobrenatural e fica muito mais leve para nós. Então coloca diante de Deus, quer seja para você, quer seja para outra pessoa, você que está aí
passando por um problema de saúde difícil, que teve um diagnóstico aí ruim, né? Então, pede a Deus para que Ele te dê a saúde, para que Ele ilumine aquele médico, para que aquele procedimento, aquela cirurgia, ela seja um sucesso. Coloca as mínimas e as grandes coisas diante de Deus. Você que está querendo vencer um comportamento, um vício, um pecado, alguma coisa que você está vendo que precisa vencer para se aproximar de Deus, a hora também é essa. Fala com Deus, coloca diante de Deus, você e Deus, tá? Estou falando para você falar no megafone, espalhar, não. Isso é você e Deus. Chega, abre o seu coração e fala com Ele. Então o irmão Luiz, ele vai estar fazendo uma intercessão geral, vai estar intercedendo pela vida de todos, daí aquilo que Deus colocar no coração dele, e você vai estar colocando diante de Deus a sua vida, a sua necessidade, e todos nós vamos estar aqui concordando com o irmão Luiz e com a sua oração também, no nome do Senhor Jesus. Então, irmão Luiz, o irmão está com a palavra e a oração no nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar. Então vamos continuar concentrados, o senhor já falou tudo. Eu vou fazer uma oração, como o senhor nos ensina, uma oração genérica, não é? E todos estarão colocando diante do Senhor, diante do nosso Deus, as suas necessidades e pedir a Deus para que elas sejam supridas por Ele. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse culto, te agradecemos pela palavra ministrada, que nos falou muito, nos tocou muito ao nosso coração. Fala de arrependimento, fala de retorno, fala que nós podemos, existe a facilidade de nós nos desviarmos, e fala que Deus está sempre disposto a nos receber e a nos perdoar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, então agora eu coloco diante de Ti todas as nossas necessidades, todas as nossas angústias, todos os nossos sonhos, os nossos ideais, os nossos desejos. Pai, seja o Senhor a conversar conosco, seja o Senhor a nos trazer a resposta. Muitas vezes nós sabemos que a resposta não vem porque não é a hora, pode não estar vindo porque não é o que o Senhor tem para nos dar, e o Senhor é que sabe todas as coisas, ou às vezes é uma questão também de pecado. Então, em nome de Jesus, seja o Senhor a nos esclarecer, através do seu Espírito Santo, a nos revelar uma possível uma conduta, o Senhor nos traga uma resposta em nome de Jesus. Pode ser, como o pastor Aguilar falou, aquela entrevista para emprego, aquela prova para passar para ser um funcionário público, pode ser uma traição no casamento, pode ser o fim nas drogas, uma questão de saúde e família. Eu não sei, meu Deus, eu não sei. Então, em nome de Jesus, eu te peço, em concordância com todos que estão nos acompanhando, seja o Senhor a nos responder e a suprir as nossas necessidades, sempre lembrando, Senhor, que o principal suprimento o Senhor já nos concedeu no Jesus Cristo, que é a nossa salvação para a eternidade contigo. Senhor, eu também quero pedir agora que o Senhor abençoe as pessoas que vão aos hospitais, aos presídios e aos missionários, que vão levar a sua palavra correndo o risco de perder a própria vida. Em nome de Jesus, eu peço uma bênção especial para essas pessoas. Eu quero lhe pedir também pelo nosso Brasil. Meu Deus, o Brasil está péssimo, o Rio Grande do Sul está numa situação de calamidade. Senhor, em nome de Jesus, que os outros estados possam enviar ajuda para minimizar esse brutal sofrimento, que possam ser tomadas atitudes com o dinheiro dos nossos impostos, e essas
essas enchentes, essas tragédias naturais, elas, quando aconteçam, elas possam ser minimizadas, meu Deus, em nome de Jesus. Eu também peço que o Senhor livre o Brasil da censura, livre o Brasil que mantém, Senhor, a nossa liberdade de expressão, principalmente nas redes sociais. Eu quero lhe pedir, meu Deus e Pai, que o Senhor toque no coração dos nossos governantes, para que eles se arrependam dos seus atos, e peçam perdão e venham realmente governar para o povo. Senhor, em nome de Jesus, livre o Brasil dos problemas da economia, livra o Brasil do caos econômico, do caos financeiro, do caos social, meu Deus. Proteja o nosso país, as nossas fronteiras, os nossos minerais, as nossas matérias-primas que são para o nosso uso. Senhor, em nome de Jesus, então nós te pedimos que o Senhor abençoe os campos, como foi falado aqui, que os campos voltem a produzir, que as indústrias voltem a crescer e se modernizar, e que o comércio volte a florescer e a prestação de serviços também. Cuide do Brasil. Não permita a miséria e a fome no nosso país, e como eu já falei, nem o caos social, nem o caos econômico, nem o caos financeiro. Livra o Brasil de todo mal. Nos guarda, Senhor. Em nome de Jesus, é que eu te peço e já te agradeço. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então vamos agora orar para fazer um encerramento desse culto, mas antes eu quero deixar um aviso importante. Por causa desse mês nós teremos um culto à noite, por volta do dia 19. Então a Santa Ceia ela vai já acontecer na semana que vem, entendeu? Para que a gente tenha um dia de reserva aí para qualquer emergência. Então hoje é dia 5, não é isso? Dia 12, separa aí os elementos, o pão, o suco de uva. Nós teremos a Santa Ceia do Senhor. Então você que já congrega na igreja, já é batizado, já sabe discernir o corpo do sangue do Senhor Jesus, irá participar da Santa Ceia, do pão, do suco de uva conosco aqui. E você que ainda não congrega, que ainda não se batizou, que ainda não tomou uma atitude com o Senhor Jesus e que não sabe discernir ainda o corpo e o sangue do Senhor Jesus, você participa do culto, da oração, do louvor, ouve a palavra, e Deus vai te abençoar também em nome do Senhor Jesus, tá bom? Então, participemos todos aqui. Uns vão participar do pão, do suco da uva, que já estão congregando, conhecem, discernem o corpo e o sangue do Senhor Jesus, são batizados, e outros vão participar do culto, vão louvar, vão adorar, vão ouvir a palavra, e Deus vai abençoar todos em nome do Senhor Jesus. Vamos orar, então, vamos falar com o Senhor nosso Deus, vamos agradecer a Ele. Feche seus olhos, será um pensamento ao trono da graça. Vamos falar com o Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos aqui reunidos na Tua presença, agradecendo ao Senhor pela semana que passou, por essa semana que se inicia, por essa oportunidade de mais uma vez ministrar esse culto ao Senhor. Todos nós ministramos aqui com o coração alegres, com a vida, Pai, diante da Tua presença, para que o Senhor cuide de nós, para que o Senhor nos fortaleça, para que o Senhor nos capacite. Eu quero nesse momento, meu Deus, concordar com a oração do nosso irmão Luiz Fez, que todos os irmãos e irmãs, todas as pessoas que participaram do culto fizeram ao Senhor. Seja o Senhor trazer a cada uma resposta segundo a Tua boa, perfeita e agradável vontade, segundo os Teus planos e os Teus projetos sempre perfeitos para a vida de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus, Pai. Meu Deus, abençoa, Pai, o restante do domingo e a semana de todos, dessa pessoa que está orando conosco, da sua casa, da sua família, de tudo, de todos que estiverem ligados a eles, em nome do Senhor Jesus, que eles tenham uma semana de paz,
uma semana de proteção, debaixo da tua santa e gloriosa proteção, que o Senhor os faça prósperos e bem-sucedidos em todos os seus caminhos, em nome do Senhor Jesus, e que essa bênção seja estendida a todos aqueles que próximo a eles estiverem, em nome do Senhor Jesus, Pai. Que ao término desse culto, o Senhor leve a todos aos seus destinos em segurança, livra, meu Deus, de todos os males, e também que essa bênção seja estendida a todos aqueles que próximo a eles estiverem, no nome do Senhor Jesus. É o que eu te peço, meu Deus, na mesma fé, na mesma concordância com todos que estão orando comigo agora, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estenda a mão para cá, vamos receber a bênção de Deus, que o amor de Deus, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos. E a igreja diz: Amém. Glórias ao Senhor Jesus, que Deus te abençoe, que você tenha aí juntamente com os seus um final de domingo muito abençoado, uma semana muito próspera e bem-sucedida. Fique na paz do Senhor Jesus e que Deus te abençoe.